como que eu estou lidando com, eu não vou falar idade, né? Mas com o amadurecimento. Eu tô com 48 anos e assim, você começa a entender algumas coisas assim na vida, o que realmente faz sentido pra você e o que não faz. Bom, eu tô falando isso pra mim, né? Pelo menos pra mim, a partir dos 40 e alguma coisa, eu comecei realmente a desmistificar alguma coisa, né? Eu comecei a separar coisas que antes eu achava que estava tudo certo. Hoje eu já começo a lidar diferente. Por exemplo, eu era uma mulher que eu tinha muito medo de ser traída, né, pelo meu parceiro. E não vou falar pra vocês que nunca fui traída, já sim. E é um sentimento horrível. Mas hoje, a Gil de hoje, com 48 anos, é uma Gil que entende que se eu for traída e quando eu fui traída, não tinha nada a ver comigo, sabe? Tem a ver com a pessoa que traiu e não comigo. É um desvio de caráter, é uma falta de caráter. Então não fui eu que traí, então não há um problema comigo. Porque eu vim de uma linhagem de mulheres que tipo assim, porque se eu for traída, eu sei lá, vou fazer acontecer. Eu fiz o quê? Nada. Passei pelo processo, né? A partir daí foi quando eu comecei a ressignificar alguma coisa em relação ao parceiro, ao relacionamento, o que realmente é importante para mim, o que não é, se a pessoa iria continuar cometendo esse ato aí que é falta de caráter, sim, o quanto isso impactou na minha vida. Hoje eu sou uma mulher mais segura. Pois é, quem diria, né, que um chifre poderia te deixar mais segura. Eu sou uma mulher muito mais segura de si, porque eu fui buscar realmente os meus valores, o que estava acontecendo, se era culpa minha, se não era. É uma situação assim que você se perde um pouco, sabe? Você se sente sem identidade. A traição, gente, é uma coisa muito perigosa. Eu acho que tanto para a pessoa que trai, tanto para a pessoa que é traída. E dessa experiência aí, hoje eu consigo falar para você assim que eu tirei o melhor para mim. Hoje não é qualquer coisa mais que me abala, sabe? Nada me abala. Medo de ser traída? Problema da pessoa que trair, sabe? Eu não tenho nada a ver com isso. E, por exemplo, aprendi a lidar com algumas coisas que é familiar, por exemplo. Eu tenho uma mãe que essa minha mãe, ela é absurdamente uma pessoa tóxica. Ela tem 11 filhos e tipo assim, pra ela os 11 não presta. Ela fala mal de mim pra irmã, da irmã pro irmão e por aí vai, sabe? Ela é uma pessoa que nunca tá feliz com nada, que nunca tá contente com nada. E antes eu achava que eu tinha que aceitar, porque ela é assim, sabe? Mas eu entendi que aceitar não quer dizer falar, não quer dizer brigar. Aceitar quer dizer tipo assim, olha, ela tá lá no canto dela e eu tô no meu, tô no meu. Então assim, eu posso escolher a proximidade que eu quero ter ou não. Eu percebo que assim, algumas das minhas irmãs são obrigadas a ter mais contato com ela, né? Aí você pode falar assim, Gil, como assim obrigada? Mora do lado, mora muito perto, ela querendo ou não, ela precisa de uns certos cuidados, embora ela ande, ela fala, né? Mas fala muito mal da gente também. E tudo bem. E assim, gente, eu comecei a quebrar alguns círculos que eu trouxe da minha família, que eu trouxe da minha mãe. Eu tô entendendo hoje que a gente às vezes não, que a gente precisa quebrar círculos que a gente foi envolvida pela nossa família, que a gente precisa realmente separar o que é de valor pra gente, o que não é, o que é de valor moral pra gente, o que é um legado, o que que um pai, uma mãe passou pra gente que a gente pode preservar, que vale a pena preservar. E também cheguei naquele momento que tipo assim, eu trouxe essa bagagem comigo até hoje,
mas a partir de hoje eu tô deixando essa bagagem de lado porque não é mais minha, ela não me pertence. Isso é muito importante quando a gente chega na fase da vida da gente que a gente começa a entender que tem coisas que veio com a gente de gerações, olha, lá de trás, e que você carregou até hoje com você achando que tinha de carregar porque é um fardo de família. Então, quando você entende que é um fardo, não é teu esse fardo, é de alguém. Então, se deixa lá no cantinho, sabe? E começa a analisar o que verdadeiramente é importante para você, o que verdadeiramente te traz felicidade. Eu costumo dizer que felicidade para mim, bom, para todo mundo é um momento, né? Mas tem coisas que me deixam bem feliz. Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu gosto muito da minha família, esposo, filhos. Eu gosto ali tudo perto de mim, eu sabendo que tá todo mundo bem, eu tô bem. Mas eu também gosto dos meus momentos, né, só. Então, assim, eu sou uma mulher casada que vivo com o meu esposo e a minha filha de 6 anos. O meu filho mais velho não vive com a gente. E assim, meu marido sai para trabalhar, minha filha vai para a escola, e eu amo ter esse momento sozinha em casa, porque são os meus momentos. Por exemplo, são os meus momentos que eu gravo, são os momentos que eu tenho ali para refletir sobre algumas situações, são os momentos que eu tenho para orar, são os momentos que eu tenho para fazer as minhas coisas em casa. Entendi isso. É o momento que eu tenho para ir numa academia. Quando eu não quero também, eu me permito fazer as minhas atividades em casa, sabe? E se não fizer também, tá tudo bem. Então eu comecei a encarar algumas coisas na minha vida como opção e não mais como obrigação, sabe? E falando sobre opção ou obrigação, eu lembro que quando eu me casei pela segunda vez, que é o meu marido atual, eu morria de medo de um dia ele me deixar, sabe? Só de pensar de ele me deixar, eu senti um negócio, parecia que eu ia morrer. Gente, hoje eu entendo assim que ninguém é dono de ninguém e que assim, eu sou livre. Se um dia eu falar assim, olha, eu não quero mais, né? Eu vou viver só, sei lá o quê. Ok, meu marido também. Então, isso faz a tua vida ter um significado. Isso faz de você uma pessoa tão mais leve, uma pessoa com uma cabeça tão mais, sabe, assim, sem peso, literalmente. Eu fico analisando algumas situações na minha família, por exemplo, e quando eu digo família, aí eu vou estender, né, para os agregados. Tem pessoas na minha família que tá com quase 80 anos e até hoje a pessoa faz uma coisa muito simples, que seria, por exemplo, a forma de fazer uma comida que está totalmente errada, no sentido que você faz aquela comida daquela forma, você perde todos os nutrientes, perde todas as vitaminas. E aí você fala para a pessoa assim, olha, dona fulana, não é assim, né? Assim vai fazer assim essa. Ai, mas eu aprendi com a minha mãe. Entendi isso, gente. Então, tipo assim, a pessoa com quase 80 anos, ela não aprendeu desconstruir o que a mãe dela deixou mesmo estando errado. Eu, por exemplo, eu cresci achando que a comida da minha mãe era a melhor comida do mundo, porque era a comida da minha mãe. Mas, gente, depois de adulta, eu percebi que a minha mãe nem sabe cozinhar direito. Minha mãe não sabe cozinhar direito. Minha mãe faz um arroz, um feijão, um malemar, mas não sabe fazer um bolo, digamos assim. Minha mãe não sabe fazer um bolo. E também não sabe, nunca quis saber, né? E tá tudo bem. A minha mãe, por exemplo, eu lembro que a única forma que a minha mãe fazia beterraba era refogada mesmo como legume, sabe? E eu carreguei aquilo por um bom período. Depois eu fui aprender que a beterraba você pode cozinhar e fazer a salada dela. É assim que eu prefiro. Ou seja, eu não continuei fazendo a beterraba como legume, cozinhando ela, refogando para comer como legume. Porque a minha mãe me ensinou. Não, eu aprendi outra forma de fazer a beterraba. A minha mãe não sabe fazer bolo. Eu sei fazer bolo. Quer dizer, aquele bolo que você põe na assadeira, assa e come. Nada de vir também enfeitar, né?
Mas eu poderia carregar isso pra minha vida? Ah, minha mãe não me ensinou, então tudo bem. Aí tem outras coisas também, que aí as filhas dessa pessoa carrega com eles, tipo assim, não, porque isso aqui é de geração em geração, coisa tipo, ah, porque a luz de fora tem que ficar acesa, porque é assim que a minha avó fazia. Não, peraí, sua avó não mora mais aqui. Sua avó não mora nessa casa, sua avó já não existe mais. Então, assim, isso era uma coisa que era um costume dela, não é mais meu. Então, eu não tenho que fazer isso porque a sua avó fazia. Você tem que deixar lá no cantinho da sua avó. Hoje é o nosso canto. Então, são pessoas que não aprenderam a entender a vida deles, a ressignificar literalmente a vida deles, porque a vida deles é uma coisa em outro tempo, não é verdade? Outra geração, não, carregam fardos, sabe, lá de trás, e aquilo pesa na vida deles. E eles não entendem isso, que faz mal. Quando você olha para a vida dessas pessoas, são pessoas que estão assim altamente destruídas. Eu entendo que espiritualmente, né, também, e às vezes até fisicamente. Tem pessoas nessa família que, por exemplo, carrega vício que era dos tios. E a pessoa até outro dia, a pessoa se orgulhava porque, o meu tio bebia assim, assado, fazia. E tipo assim, a pessoa também hoje tem esse mesmo vício e se orgulha, assim, entre aspas, né, sobre isso. E você fala, meu Deus do céu, se a gente não tomar cuidado, o que um fardo familiar, né, não faz na vida de uma família. Uma mãe, gente, uma mãe, ela tem que ser muito sábia, mas muito sábia mesmo. Se uma mãe não for sábia, ela sabota os filhos dela pro resto da vida, sabe? Uma mãe, eu acho que ela tem que fazer os filhos entender que eles têm a liberdade para viver a vida deles, para viver os costumes deles. Por exemplo, tem um filho de 28 anos e ele está no segundo relacionamento. Eu lembro que no primeiro relacionamento dele, tinha algumas falas assim, não, porque isso aqui eu aprendi com a minha mãe. Um dia eu tive de corrigi-lo, eu falei, escuta, eu te ensinei assim, mas você não vive mais comigo. Você tem a tua esposa, então assim, você tem que se adaptar a ela, ver como que ela gosta, como que ela acha bacana, e vocês têm que ter o jeito de vocês. Não é mais o jeito da tua mãe, não é mais, isso aqui foi a minha mãe que me ensinou. Falei assim, olha, tem horas que a gente precisa desaprender alguns costumes para poder seguir ali do zero e fazer com que a vida flua de uma forma gostosa, né? E, bom, gente, hoje eu queria falar sobre isso que eu falei com vocês, porque são coisas que eu penso muito, eu fico às vezes assim, meu Deus do céu, né? Como que certas pessoas vivem assim, vivem se matando aos poucos, como que algumas pessoas assim, elas não entendem literalmente o sentido da vida, né? Parece que vieram aqui apenas para, sei lá, desculpa a palavra, mas tem pessoas que acham que é tipo um verme, né? E não é, nós temos vida, né? Nós temos energia, nós temos o nosso espírito, a alma, e eu entendo que a vida da gente aqui tem que fazer um sentido, tá bom? Então hoje é sobre isso, sobre fazer sentido. Até o próximo vídeo.